Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Olha o que diz aqui, em 2 Reis 5, vamos ler o 20. Quando Naamã estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Eu creio que essa é uma frase que toda vez que a gente estuda, volta a história do Geazi, vou ver se eu pego alguma coisa, se eu ganho alguma coisa. E ele ganhou uma lepra. Eu creio, como me faz pensar, deve fazer você pensar também. Geazi, ele foi servo de Eliseu. Eliseu foi servo de Elias. Foi o sucessor de Elias, que recebeu porção dobrada do espírito que estava em Elias. Fez 2 vezes mais o que Elias fez. Geazi estava sendo treinado por Eliseu para seguir o mesmo caminho. Sabe quando a pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no propósito certo, na missão certa, no caminho certo, e ela troca tudo por alguma coisa? Geazi. Na história do Naamã, o capitão da Síria, um homem importante, um grande general, que ficou leproso e foi até Israel procurar o profeta para ser curado. E ele, inicialmente, teve um comportamento orgulhoso, mas depois se submeteu, foi completamente abençoado, curado, se converteu. E ele chegou cheio de presentes. Mas o Eliseu não quis receber nada. Ele não quis. Até porque eu tenho certeza que aquela foi uma mensagem que ele quis passar para o Naamã. Ele quis passar aquela mensagem para o Naamã. Que chegou lá como que eu só quero comprar a minha bênção. Eu vim do meu país para comprar a minha bênção. Porque eu não quero dever nada a ninguém, principalmente a alguém de Israel. E tem gente que é assim. E o Eliseu não quis receber nada. Porque ele deixou essa mensagem para o Naamã. Não. O que você recebeu foi algo de Deus através da sua fé. Você não tem que comprar nada, não tem que pagar por nada. E também quebrar as pernas daquele homem que chegou lá com pompas e um espírito tão arrogante. E o Eliseu colocou ele no lugar dele. E quando ele se submeteu, ele foi abençoado. O Geazi ficou indignado do Eliseu não aceitar os benefícios, os presentes. E quando o Naamã foi, ele ignorando toda a direção que o Eliseu havia dado, correu atrás do Naamã, inventou uma desculpa, disse que o Eliseu tinha chegado uns discípulos de profetas e que o Eliseu havia pedido algumas mudas de roupas e não sei o quê. E ele falou, não, deixa eu te dar ouro também e não sei o quê, e leve mais mudas de roupas. Ele passou por cima de tudo que ele havia ouvido e sabia que era certo. E fez tudo às escuras. Fez tudo escondido. Achando que ia ficar por isso mesmo. Esse é o grande problema de pessoas que têm projetos ocultos. Elas acham que ninguém está vendo, mas o principal está vendo, que é Deus.
É triste quando alguém tem projetos ocultos. E quantas pessoas que têm projetos ocultos estão com ideias e projetos escondidos. Mas a gente sabe que tudo vem à luz. Não há oculto que não será revelado. E uma coisa que eu acho muito importante dizer para você. A Bíblia diz, não eu, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Deus sempre tenta falar, ele fala com as pessoas e ele tenta trazer as pessoas à lucidez. Deus sempre luta. Mas quando Deus não consegue trabalhar em oculto, trabalhar com a pessoa em oculto, ele traz à luz. Se Deus não resolveu uma coisa com você, só entre você e ele, aí no escondidinho, ele vai trazer à luz. Quando Deus não consegue nenhum resultado, ele não consegue chamar a sua atenção de forma alguma, quando ele fala, você ignora. Se ele não conseguir chamar a sua atenção de forma nenhuma, ele vai trazer à luz. Aquilo que você vai deixando passar, uma hora vem à luz. E tem um monte de pessoas que têm passado por cima da palavra de Deus. Vem passando por cima da palavra de Deus. A palavra vem, ela ouve, mas deixa sair pelo outro lado. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela ignora. E quando Deus não consegue resolver uma coisa com uma pessoa, só ela e ele vai trazer a luz. E ele traz a luz mesmo. E tem uma coisa também muito importante que você deve saber. Quando Deus fala e você para e obedece naquele momento, você é recompensado. Mas quando você não obedece e você deixa passar, aquilo vai estourar. Só que quando estourar, você não tem recompensa nenhuma. A recompensa é quando Deus fala e você mostra obediência. Porque é como um portal que se abre. Quando Deus fala, é um portal que está sendo aberto. Se você entrar por ele, se você obedecer, se você acatar a palavra de imediato, Deus vai ser com você. Mas quando você mede força com Deus, passa por cima da palavra de Deus, ignora, não se submete, desobedece, ele vai tratar com você à luz. E vai ser dramática a situação. Então eu vejo muitas pessoas vivendo situações dramáticas. Mas porque quando tiveram oportunidade de falar com Deus, de obedecer, de agir de forma íntegra com Deus, elas não fizeram. Elas ignoraram. Elas passaram por cima. Elas passaram por cima da palavra de Deus. Aquilo estourou. E quando estourou, estourou na cara delas. E foi um drama. Geazi mentiu usando o nome de Eliseu, que isso é uma coisa terrível. Quando uma pessoa sabe o que ela deve fazer e ela vai lá e faz errado e ainda usa o nome de uma outra pessoa, uma pessoa íntegra, como era Eliseu. E conseguiu algumas coisas do Naamã, bastante coisas. Depois voltou para casa. Quando ele voltou, o Eliseu perguntou para ele, onde é que você estava? Ele disse, não fui a lugar nenhum. Ele falou, você pensa que quando você foi atrás do homem e ele desceu da sua carruagem, eu não estava com você em espírito? Você sabia que não é hora de possuir, não era hora para possuir nada disso? Porque tem hora para tudo na vida. E ele disse isso para o Geazi. Não é hora de... Ainda ali, aqui, ó, quer ver? Vou ler para você. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiça, ó, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Não era hora para isso. Ele falou para ele, não é hora disso. Você
passou na frente daquilo que eu falei. Você ignorou a palavra do Senhor. E diz, por isso a lepra de Naamã vai passar a estar na tua vida até o fim dos seus dias. Está aqui, ó. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. E Geazi já saiu leproso de lá. A quantidade de pessoas que estão numa condição leprosa, problemática, porque um dia passaram por cima da palavra de Deus, da palavra do homem de Deus, fizeram coisas que Deus reprova, manipularam situações, fizeram coisas que o Senhor abomina. O que o Geazi fez, o Senhor abomina, ele mentiu, ele enganou, ele trapaceou, ele manipulou uma situação, ele passou na frente do que ele sabia que era certo, ele ignorou a palavra de Deus. Com a expressão, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Eu tenho visto isso acontecer com muitas pessoas. Quando elas saem em busca de conseguir alguma coisa, elas conseguem uma boa de uma lepra. Uma terrível, aliás, de uma lepra. Quantas pessoas que hoje estão leprosas, numa condição espiritual decadente, financeira decadente, familiar decadente, tudo está decadente, a saúde está decadente. Mas um dia foram atrás de pegar alguma coisa e pegaram uma lepra, pegaram um problema, pegaram uma maldição. A lepra é uma maldição. O pecado é uma lepra. Quando você peca, você está atraindo lepra para a sua vida. O pecado é uma lepra. É uma maldição. O salário do pecado é a morte. E quantas pessoas que têm vivido como Geazi, mentindo, enganando, trapaceando, agindo de forma dissimulada, manipuladora, ignorando a palavra de Deus e correndo atrás de coisas que ele não precisa. E estão pegando problemas graves. Talvez um dia você ignorou a palavra de Deus. E foi ver se você conseguiu alguma coisa e conseguiu uma lepra, conseguiu problemas 1000, problemas na saúde, problemas financeiros, problemas na família. Você conseguiu 1000 problemas. Quando você ignorou a palavra de Deus, a palavra do homem de Deus, você passou por cima do que você sabia que era certo, que é certo. Quantas pessoas que passaram por cima de tudo que elas sabem que é certo. Num pensamento estúpido, que com elas ia dar certo. Eu fico pensando, as pessoas não aprendem com exemplos, né? O Geazi tinha acompanhado toda a história, estava com Eliseu e vendo como Deus era com Eliseu. Deus revelava as coisas para Eliseu, Eliseu estava sempre em vitória, Deus era com Eliseu. Como é que ele achou que ia mentir, enganar, trapacear, ia terminar tudo bem para ele? Você vê que o diabo cega o entendimento das pessoas. Ele faz elas acreditarem em mentiras. Talvez você está aí acreditando em mentiras. Na tua cabeça, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar tudo certo. Com você vai ser diferente. Como eu vejo muitas pessoas vivendo assim, comigo vai ser diferente. Escuta, existem leis espirituais que se cumprem. As leis espirituais, elas se cumprem. Tudo nessa vida pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Se está escrito algo, está escrito, está escrito. Acabou. Você não adianta você achar que com você vai ser diferente se está escrito. E você está passando por cima, isso vai voltar contra você. O Geazi poderia ter se tornado sucessor de Eliseu, porque ele estava no lugar certo, no caminho certo. E ele abriu mão de coisa grande, que era uma vida estável, equilibrada, bem-sucedida, de honra. Porque ser o sucessor de Eliseu, ele poderia ter recebido porção dupla, tripla. Ele poderia ter feito 3 vezes mais em milagres, em poder. Ele poderia ter construído uma história de honra. E hoje nós estamos aqui falando de Geazi,
Da mesma maneira que nós falamos de Eliseu, de Elias, homens íntegros, corretos. Ele saiu pela porta dos fundos. Outras pessoas que têm saído pela porta dos fundos. Porque são gananciosas, avarentas. Vivem cobiçando coisas que não é o momento. E vão lá e pegam problemas que elas poderiam evitar. Mancham a credibilidade delas, perdem credibilidade. Mostram que elas não são de confiança. Quantas pessoas que têm deixado claro, eu não sou uma pessoa de confiança. Eu não sou uma pessoa de confiança. Se eu tiver que enganar, eu engano, eu passo por cima de tudo que eu sei que é certo. E com isso, estão acumulando problemas na vida. Quando Geazi teve aquela ideia estúpida, eu vou correr para ver se eu consigo alguma coisa. Ele conseguiu uma lepra. Um problema irreversível. Como disse Eliseu, a lepra vai passar a estar na sua vida e na vida dos seus descendentes para sempre. Tem coisa que você pega para a vida que você nunca mais se livra. Tem manchas que a gente permite na vida da gente através de passos errados que a gente nunca mais se limpa. Tem coisas que as pessoas vão lá e fazem que depois não conseguem mais reverter aquilo. Porque num momento de distração, entregue à carne, a mente totalmente contrária, voltada para a direção oposta à palavra de Deus, faz com que a pessoa dê passos errados, acreditando que com ela vai ser diferente. Não é. Não é para mim, não é para você, não vai ser para ninguém. A balança de Deus é justa. E quando você dá passos errados, isso vai pesar contra você. Vamos lá. Talvez você está aí, e a exemplo de Geazi, pronto para se meter num problema, encrencar a sua vida, talvez até para sempre. Não faça isso. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ser uma pessoa mentirosa, enganadora, dissimulada, manipuladora, só leva ao fracasso. Preste muita atenção no que eu estou dizendo a você. A gente nunca encontra pessoas mentirosas, manipuladoras, dissimuladas, bem na vida. Olha, a hipocrisia é um mal. A hipocrisia ela é demoníaca. É bom lembrar que Jesus comeu com os publicanos, com as prostitutas, mas não tolerou os hipócritas. E tem um monte de gente que se diz cristão, mas é tão hipócrita. É capaz de manipular coisas, de dar nó em goteira e cortar as duas pontas. Isso é ser íntegro? Não. Faça tudo às claras. O Geazi fez tudo escondido, achando que ia ficar por isso mesmo. Talvez você está fazendo um monte de coisas escondidas, você tem um monte de coisas escondidas, isso vai voltar contra você. Isso nunca termina bem. Projetos escondidos afundam com a pessoa. Toda pessoa que tem projetos escondidos, todas que vão armando os seus projetos escondidos, nunca terminam bem. Não há bênção nisso. Deus não opera, Deus não abençoa. Em nome de Jesus. Se volta para Deus, se humilha. Se Deus está falando com você, se você se submeter a Ele, agora é a hora. Quando Deus fala com a gente, é um portal que se abre. Entra, obedeça, conserta tudo. Acerta o que precisa ser acertado, não deixa passar. Não haja com covardia. Faça o que tem que ser feito, haja de forma correta. E então Deus vai poder te honrar, te recompensar, te abençoar. Mas toda pessoa
que permanece na direção do erro, ela não termina bem. Nunca termina bem. Geazi disse, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Consegui uma lepra pro resto da vida. Você não tem que pegar um problema que talvez vai te acompanhar pro resto da vida. Ouça a voz do Espírito Santo. Se humilha, ouça a palavra do Senhor, se volte para Ele, obedeça o que você está ouvindo, seja humilde, reconheça, faça o que tem que ser feito e Deus vai poder te abençoar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Janaína, como a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? A vida, assim, extremamente derrotada, fracassada, dependia de pessoas para sobreviver, não tinha nem o básico na minha casa. E aqui no Ministério Mudança de Vida eu encontrei um Deus verdadeiro e tudo aquilo que sai do altar eu coloco em prática na minha vida. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, sonhos que eu jamais imaginava que um dia eu ia conquistar, que era impossível para mim, mas o Senhor fez real na minha vida. Eu trabalhava numa empresa e estava num cargo que eu queria melhorar. Eu consegui aqui no ministério, com muito jejum, oração, participando dos propósitos, consegui um cargo melhor, consegui uma promoção. E tinha um sonho também de me formar, consegui adquirir minha formação. Outro sonho também que eu tinha de ter minha própria empresa, minha loja. E eu conquistei no nome do Senhor Jesus. Agora já vai para a segunda loja que a gente já está organizando tudo, em nome de Jesus, vai ser mais um testemunho e muitas outras coisas. A família assim, extremamente derrotada, minha mãe quando chegou no ministério, gravidez de alto risco, tinha tudo para dar errado. Hoje, pela honra e glória do Senhor, minha irmã está grande, tem muita saúde, a minha mãe também, o irmão também no vício das drogas, há 15 anos a gente via lutando com ele. E aqui no ministério a gente aprendeu a lidar com a situação, a trabalhar, né, para resolver o problema, né, na fé, nos jejuns, nos propósitos, perseverando, porque luta a gente tem, mas a gente tem que perseverar, e persistir, colocar a palavra em prática, viver a palavra. Não adianta você também ouvir e não colocar em prática. Aqui nós aprendemos a colocar em prática e ver o Deus vivo agir nas nossas vidas, e hoje, pela honra e glória do Senhor, ele está liberto, né? O Senhor permitiu um acidente no qual esse acidente ele transformou a vida dele, porque não conseguia de maneira nenhuma se libertar dos vícios, das drogas. Tudo que ele trabalhava, tudo que ele fazia era para os vícios. Hoje ele tem a família dele, ele voltou com a esposa, estava separado há 4 anos e está criando o filho dele, está prosperando. Ele estava com um carro, agora ele conseguiu trocar um carro mais novo, que era um sonho também, que era impossível. Hoje ele é um moço feliz e realizado. Hoje ele tem amor na família, porque ele não tinha nem amor nele mesmo. E estou cada dia mais crescendo no Senhor, fazendo a obra do Senhor, que era um sonho também, não tinha possibilidade, para mim era impossível, não tinha força, não tinha coragem, era uma pessoa muito tímida, né, para as coisas assim de Deus, e o Senhor aqui me libertou, me curou, e eu estou crescendo a cada dia em todas as áreas da minha vida, graças a Deus. Já estou abrindo a minha segunda empresa, já está dando tudo certo, sonho mesmo, a boutique, né, que está melhorando, está uma benção a cada dia, o Senhor tem enviado novos clientes, sabe? Na verdade, o Senhor tem tirado da mão do ímpio e colocado nas minhas mãos. Clientes que eu jamais imaginava que eu ia conquistar, o Senhor tem colocado, me surpreendido mesmo. E tudo que eu tenho colocado no papel, no propósito, o Senhor tem realizado, tudo. Ele tem cumprido na minha vida, graças a Deus. E que nem o Senhor falou, realmente, eu saio, a minha cidade é mais de 100 quilômetros, só que eu vejo, tudo que eu planto, eu estou colhendo. Eu colho até mais do que eu acho que eu mereço, o senhor entendeu? É plantio e colheita. Quem me conhece, quem é da minha cidade, me viu de onde o Senhor me tirou, o que eu era, o que eu sou hoje, jamais eu teria condições de ter a minha loja, de ter a minha empresa, que eu venho de uma família humilde, que não tem condições, e o Senhor tem me abençoado a cada dia, e eu tenho crescido e prosperado a cada dia. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora?
Representa a minha vida, minha família, é onde eu aprendo, onde eu alimento, é tudo na minha vida. Aqui eu tive um verdadeiro encontro com Deus, porque eu achava que eu conhecia o Senhor Jesus, mas aqui eu pude conhecer Ele de verdade e ver o que Ele pode fazer na minha vida e na vida de cada pessoa que entrar aqui e abrir o coração e entregar a vida para Deus, porque eu achava que eu conhecia o Senhor e eu lutava com a força do meu braço. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele, me lancei, resolvi fazer tudo o que agradava a Ele. Ele começou a trabalhar na minha vida. Eu só ajudo com jejum, coração, com perseverança, com a minha fé. Mas é Ele que faz tudo. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida, para que essa mensagem entre, vista, que ela se vista dessa mensagem, que deixe entrar, que o espírito de temor repouse sobre ela, que a mente dela seja renovada, que a cegueira seja tirada. Talvez ela está cega, ela não está vendo. E o Senhor está dizendo, haja com integridade, haja com temor. Não saia em busca de problemas, não passa por cima do que você sabe que é certo. Não ignora a minha voz. Faça o que é certo e eu vou te abençoar. Abençoa lares e famílias todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu determino vitórias e mudanças na vida de cada um. Peço saúde, saúde mental, emocional, física e espiritual para cada um. Repreendo toda a força do mal contra cada pessoa, todo o espírito da cegueira, da amarração, da incredulidade, da dúvida, da carnalidade, que saiam. Em nome de Jesus, que a visão venha até essa pessoa, que ela tenha visão espiritual. Cubra todos com teu sangue. E eu peço vitória, mudança, um espírito temente. Abençoa meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera cada uma, meu Deus. Eu peço abundância e prosperidade para cada semeador. Mova também mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. Eu peço que o Senhor mova mais semeadores. Eu oro nesse momento, Senhor, por mais semeadores, porque nós precisamos. E se essa pessoa passar a semear, com certeza ela será abençoada. Eu peço abundância na vida de cada um, prosperidade, visão. Eu oro para que haja visão espiritual na vida de cada um. E força para agir no que é necessário. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se posicionando para que sejam abençoadas. Eu determino vitória sobre todos que recebam a tua bênção e a minha bênção agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Hoje nós teremos uma única reunião às 9. Depois não teremos mais reuniões, mas amanhã às 7, 9, 15, 19 e 30, em todos os templos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296-9449. Ligue e receba a vida.